Começando. Opa! Oi, Débora, já lhe convidei. Opa, amiga, tudo bom? Olá, Léo, boa noite. Boa noite a Só, todos. só ajustando a câmera. Tudo bom, Luciano, Sebastião? Como é que vocês estão? E aí, como é que foi o dia? Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui. O pessoal está entrando. Grande Ricardo, Carol, meu amor, vamos lá. Vamos lá. Ah, Eu tô ah, sem fone, mas acredito que tá todo mundo me escutando bem, né? eu estou te escutando muito bem. Eu Beleza. acredito que os outros estão. Boa noite, Lu. Vamos lá. Quando a gente começa, a gente está numa série de lives, né? E aí a gente, sempre no começo, a gente explica um pouquinho, opa, Lívia, o que é os machos de verdade. Os machos de verdade é um grupo formado e esse grupo, ele tem esse aspecto do regionalismo no nome, né? Ele foi fundado aqui no estado do Ceará. Então, vocês sabem que no Ceará a gente tem um vocabulário próprio. E se você fosse traduzir, talvez, para boa parte do país, estaremos falando de homens de coragem. São homens com coragem de olhar para dentro, são homens com coragem de se autoconhecer. E nessa busca, a gente vem fazendo uma série de lives em busca do nosso próprio amadurecimento e de ajudar outros homens a despertar essa vontade, essa coragem de se conhecerem também. Meu nome é Leonardo, eu, eu, eu também sou terapeuta, sou constelador familiar, e hoje a gente vai estar aqui conversando com a Débora. Débora é psicóloga clínica, trabalha também com pessoas que estão passando pelo enlutamento, ou seja, pelo luto, né? Perder pessoas próximas. Débora fala de João Pessoa, na Paraíba. Tá? Débora, você quer se apresentar de alguma forma? Antes que a gente comece com as perguntas. Boa noite, Léo. Primeiramente, queria agradecer o convite de poder falar de um assunto tão relevante, não só hoje, mas que hoje a gente está lidando de uma forma mais repetida, né? A gente tem um número muito grande de pessoas que estão passando pela experiência do enlutamento, pela experiência do luto. E parabéns também pelo trabalho no grupo com os machos de verdade. Acredito que é um espaço, né, de muita construção desse novo mundo, né, que a gente quer viver aqui. Então, parabéns, honro muito vocês que estão com esse projeto aí, que tem uma relevância bem importante. Na verdade, essa construção, a gente também passa por um luto, né? A gente acaba tendo que matar muita coisa dentro de nós, desconstruir muita coisa para começar essa nova construção. E como o nosso tempo é curto, o Instagram não perdoa, então eu acho que está na hora da gente iniciar. Então, a primeira pergunta é a mais simples e talvez até difícil de se entender. O que é o luto dela? Então, Léo, o luto ele é um processo natural, né, de reação, onde a gente traz várias emoções, várias sensações, diante de uma situação em que a gente perde algo ou alguém. Algo significativo para a gente ou alguém muito significativo para a gente. Então, se a gente pensa nesse conceito do luto, a gente primeiro precisa destacar que o luto não é uma doença, não é algo que precisa ser tratado, é algo que precisa ser acolhido, que precisa ser validado,
que precisa ser estimulado, inclusive, para que ele possa ser vivenciado da forma que for possível e necessária para cada pessoa. Não tem uma forma certa nem uma forma errada de viver um processo de luto. Mas hoje, nossa maior dificuldade é de respeitar os processos de luto, né? Tanto os nossos, a gente tem essa dificuldade, a gente quer ficar bem logo, depois que a gente tem alguma perda, e também de respeitar a dor do outro. Então, compreender esse conceito a partir disso. Entendi. Realmente, eu acho que principalmente aqui no Ocidente a gente tem muita dificuldade de lidar com o sentir, né? É uma verdade. Claro, a gente está vivendo um momento que eu acho que esse momento até incentivou muito eu querer trazer esse tema e de fazer esse convite agora, que é esse momento da pandemia, né? É um momento onde o luto está se tornando um cotidiano da vida da gente. Qual é a diferença do luto nesse período de pandemia? Então, não é nenhuma questão de diferença da experiência do luto, né? Mas a gente entender que a gente está atravessando um momento onde a experiência de poder vivenciar e perder alguém, ela tem outros fatores que aumentam o trauma de poder perder esse alguém, né? Então, como é isso? Já é uma experiência traumática, mas o que é que a gente tem para piorar essa experiência hoje? As circunstâncias em que estão acontecendo esses óbitos, né, não permitem que a gente esteja próximo dos nossos familiares. Muitas vezes as pessoas são internadas no hospital e saem de lá, né? A família só recebe a notícia de que ela faleceu. Normalmente as pessoas, antes de entrar na UTI, já acabam se despedindo de todos os seus familiares, mesmo sem saber o que vai acontecer. Então, além disso, né, pessoas que não estão perdendo seus familiares por Covid também acabam não podendo estar junto dos seus familiares por conta das restrições e necessidades de cuidados que a pandemia está pedindo. Então, tudo isso vai aumentando e complicando a experiência traumática com que a gente está vivenciando cada uma dessas perdas. Então, a gente não tem como velar os nossos mortos, não tem como sepultar os nossos mortos, como a gente já faz habitualmente. As formas de ritualizar, seja na igreja, seja nos rituais, seja esse lugar onde a gente compartilha, né, nossas experiências, nossas lembranças com aquela pessoa que faleceu, onde a gente é acolhido, é abraçado, principalmente na nossa cultura, onde o abraço, o aconchego, o toque, o cheiro, estar perto faz toda a diferença. Então, a gente não está podendo ter isso hoje da forma que nos abraça, né? Da forma que nos acolhe. Então, independente da pessoa falecer ou não por Covid, tudo isso está sendo atravessado e está fazendo com que essa experiência seja ainda mais difícil. O que é um convite para que a gente pense em outras formas, em novas formas de entrar em contato e de dar suporte com as pessoas que estão passando por isso. E tu falou um ponto interessante, né? Porque é assim, as outras doenças continuam, né? As pessoas continuam tendo infarto, tendo um AVC, e isso faz com que nessa hora do hospital todo mundo esteja no mesmo barco, né? Isso. Nós não estamos no mesmo barco, mas nesse momento acaba que nós estamos nesse barco. Exatamente, Léo. Tem uma questão que são as reações emocionais dos sentimentos. Essas reações emocionais e os sentimentos que podem surgir no luto, que são das mais variadas. Eu precisava que você esclarecesse para a gente o que nós encontramos nessa hora. Então, as pessoas podem manifestar sentimentos dos mais variáveis possíveis, né? Tem pessoas que vão fazer velórios, pelo menos quando era possível, né? A gente se encontrar dessa forma, mas hoje, nos velórios virtuais, que a gente também vê que estão sendo realizados, tem pessoas que vão cantar, que vão festejar, que vão chorar ao mesmo tempo, que vão celebrar, que
vão ficar de todas as formas. Tem pessoas que não caíram a ficha, né? A gente escuta muito, não caiu a ficha ainda, Uhum. eu não entendo o que está passando. Então, vai estar um momento de estar completamente atordoado. Não vai conseguir expressar outra coisa no primeiro momento. Tem pessoas que vão estar com muita raiva. Tem pessoas que vão entrar num processo de negação profundo dessa experiência. Tem pessoas que vão ficar tristes e vão chorar. Mas não necessariamente só quem fica triste e chora é quem está vivenciando o luto, né? Tem pessoas que vão ter crise de riso. Tem pessoas que vão fazer uma viagem. Então, assim, cada pessoa vai encontrar a sua forma de poder ir manifestando e entrando em contato com essa dor, né? E é saber que essa dor, ela também não tem um tempo, ela também não tem uma forma correta. É dor. Mesmo que eu acho que o outro já está pronto, mesmo que eu acho que o outro precisa seguir em frente, a gente precisa validar e precisa acolher essa dor nossa e respeitar a do outro. Me surgiu uma dúvida. Por exemplo, falaste, tem pessoas, por exemplo, que vão ter crise de riso. Uhum. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que muitas vezes, quando eu ia lidar com problemas meus pessoais, eu ria. E, na verdade, aos poucos, nesse trabalho de autoconhecimento, eu fui percebendo que era uma fuga de sentido, a dor daquilo que eu estava tendo que encarar naquele momento. Seria nesse sentido esse rir, né, das pessoas, ou teria outros sentidos também? Pode ser, mas pode não ser também, né? Às vezes a pessoa vai ter esse recurso, isso como um recurso de enfrentamento, de poder lembrar, né? Se falecer uma pessoa que era uma pessoa muito divertida, que você vai lembrar de muitos causos, que você vai lembrar de muitas coisas. Essa é uma forma de realmente você ir assentando tudo aquilo que você sente. Não tem como saber, por isso que não tem certos. Se faz isso é fuga, se faz isso, não sabemos. Cada pessoa vai ter uma forma de expressar, e o mais importante no processo de luto é a expressão, né? Alguém que vai ficar ali fingindo, vamos dizer, fingindo de certa forma, né? Que não é um fingimento, também é uma forma de manifestação. Que está tudo bem, né? Ela também está expressando, mas é possível que ela esteja no processo de negação. Mas isso também precisa ser respeitado. Então, é entender que não tem algo que não é nada que a gente precisa corrigir. É algo que a gente precisa estar ali do lado. Quando a pessoa estiver pronta para fazer outra coisa, ela vai fazer outra coisa no tempo dela. E isso me lembrou uma pergunta, e tu sabe que eu converso com todos os participantes desse grupo, né, dos Machos de Verdade, e um deles fez essa pergunta, inclusive, se você vai para o velório do pai, por exemplo, e você não chora, você não tem aquela emoção de chorar, você está super bem com aquilo, ele perguntou, o que é isso? É uma fuga, não é uma fuga? É uma forma de expressão. Aí a gente não tem regra, né? Assim, não sabemos. Uhum. O único ponto em relação a isso, Léo, que a gente precisa se preocupar, de certa forma, é a pessoa tá ali como se não estivesse sentindo nada, congelada, porque ela está medicalizada. Porque isso é um ponto importante no processo de luto, principalmente na vivência dos rituais. Algumas pessoas acabam tomando alguma medicação, não quem já toma de uso contínuo, tá? Quem toma o que precisa tomar. Uhum. Mas, às vezes, as pessoas, não, toma aqui um calmante, toma aqui alguma coisa, sem a real necessidade, e em algumas situações é sim necessário, mas que você chega, às vezes, em algum velório e você vê que a pessoa está ali, meio embotada, né? Ela não está muito ali, não está muito presente, e às vezes ela não consegue vivenciar esse momento de ritual, de despedida, e aí isso, né, dificulta todo o processo de luto depois, de uma Entendi. forma mais saudável. Então, não tem problema. Se eu estou lá, estou presente, mas eu não consigo, talvez a pessoa esteja nesse processo de não cair a ficha, de negação, não sabemos. Mas a gente não pode, né? Balançar e dizer, chora. Não, não é se chorar tá certo, ou se não chorar tá certo. Tá tudo certo.
Aham. Mais ou Entendi, sim. menos isso. E aí me veio a lembrança das crianças, né? E como as crianças lidam com essa perda, como nós adultos tratamos as crianças nesse momento, de como tratar esse assunto com cada criança. Quais atenções podemos ter com elas nesse momento e o que, que nós devemos deixar que elas façam ou não, participem ou não? Então, essa é uma pergunta ótima também, né? Quando a gente fala de luto, naturalmente a gente está falando de morte também. Seja física, pela perda de alguém, ou seja outras mortes que vivenciamos também no nosso cotidiano, né? Então, quando a gente pensa em morte, a gente já cria todo um tabu. Então, a gente pensa, não dá para falar de morte com criança. Criança não sabe, não vai entender. A criança vai ficar traumatizada. A criança não vai entender. Mas muitas vezes esse é o medo de nós, adultos, né? Que estamos ali em sofrimento e não conseguimos integrar a criança no processo da família. E normalmente isso é que faz toda a diferença. Então, de uma forma adaptada a cada idade da criança, né, entendendo o contexto daquela criança e daquela família, é importante que converse claramente com a criança, explique o que aconteceu, que ela esteja ciente de que todo mundo ali, né? Se eu perdi meu pai, vai provavelmente estar minha mãe, meus irmãos, meus avós vão estar tristes. Se morreu meu avô, outras pessoas da família que eu amo e que eu conheço vão estar ali também sofrendo, vão estar chorando. E a criança precisa entender o que é que está acontecendo ali. Então, se eu não explico, se eu não converso com a criança, se eu não dou informações para ela, e, claro, de uma forma onde eu também consiga dar suporte para ela. Diante disso, ela vai ficar confusa, ela não vai entender o que é que está acontecendo. Então, o mais importante é fazer a criança participar desse processo. Então, de acordo com cada idade, eu posso, inclusive, conversar com a criança se ela quer ou não ir para um velório, se ela quer ou não visitar um ente querido que está num processo de fim de vida e se ela quer ir lá ou não visitar ele para ele antes dele falecer, se ela só quer mandar uma mensagem, né? Muitas crianças vão dizer que não querem. Mas é muito importante que a gente perceba também qual é a imagem, né, de velório que a gente passa para a criança. Porque se eu pergunto a ela dizendo assim, né, olha, é uma situação muito triste, muito horrível, você vai ficar muito chocado, ela não vai querer ir. Então eu preciso, né, falar que é um lugar talvez triste, muitas pessoas vão estar chorando, mas também é um lugar onde todo mundo que se ama vai estar junto, todo mundo vai estar recebendo apoio, todo mundo você vai perceber como todo mundo vai estar ali e alguém vai estar cuidando de você. É muito importante que a criança, se ela vai para um velório, se ela vai para um enterro, ela não fique solta, não fique sozinha. Então, que alguém possa dar suporte para ela e estar com ela ali o tempo todo, para responder as perguntas, as dúvidas, né? Todos os questionamentos que ela e angústias que ela possa vir a ter. Então, não tem também uma regra exata, né? Porque, às vezes, algumas mortes vão acontecer também numa situação traumática, de perda imediata, que todos os adultos ali envolvidos, eles vão estar tão mexidos que eles não têm como dar conta dessa criança ali no velório. Então, às vezes, pode ser mais indicado que alguém de referência e de segurança para aquela criança fique com ela, né? Em um outro espaço. Ou que também ela não fique o tempo inteiro ali no velório, né? Porque a criança não dá conta de ficar sem dormir, sem comer, como a gente normalmente fica, né? Quando a gente tem um processo de velório normal. Então, no geral, é isso. Ter muita empatia com a experiência da criança, poder escutar o que ela entende, escutar o que para ela está acontecendo e poder esclarecer da forma mais simples e bonita possível, né? Que é algo que é natural, que faz parte da nossa vida e a partir disso a gente poder trazer ela para perto de tudo que está acontecendo ali na família. O que tu está me dizendo em relação às crianças, para mim, eu tenho a sensação de uma tríade. Primeiro, é a criança perceber que a morte, começar a se acostumar de que a morte é um processo natural na vida de todos.
né? Porque como ela não, às vezes a gente não, nesse superprotecionismo da criança, e ela não convive com isso, uma dificuldade dela, a gente acaba se tornando adultos que mistificam muito a morte, né? E o segundo ponto, o sentimento que eu acho que todo ser humano busca a vida toda, é o sentimento de pertencimento, né? Que Isso. vai estar todo mundo ali naquela situação, naquela emoção, e ela fica ali totalmente perdida. E o terceiro, que eu me lembro sempre quando eu penso nisso, naquele filme, não sei se é da Disney ou da Pixar, do Divertidamente, né? Que é validar o sentir, né? A criança poder sentir e poder chorar aqui no filme. Ninguém quer deixar a criança chorar, né? Isso. E enquanto isso é importante para a gente. Claro, porque a gente vem construindo, a gente tem uma tendência a negar o sofrimento, né? A gente não quer sofrer, a gente só quer ter uma vida alegre. E a vida ela é maravilhosa, mas tem momentos em que ela vai ser triste, sim, e que a gente precisa entrar em contato com isso. Então, se quando eu vejo uma criança chorando, né, eu digo a ela que pare, que não faça isso, quando o que não é nada, né? Quando uma criança cai, a gente diz, não, não foi nada, não foi nada. Se eu estou sentindo uma dor física e eu digo, me dizem que aquilo ali não foi nada, imagina quando eu tiver alguma coisa Lascado. emocional, né? Como é que eu vou fazer? Então, uma forma muito didática hoje que a gente tem de poder falar e preparar as crianças para isso são vários livros, né? Que vão falar sobre a morte, vários desenhos animados que vão trazer a morte da princesa, quando um animal de estimação morrer, né? Falar sobre a questão da morte, aproveitar esse momento, seja um peixe, seja um cachorrinho, seja, enfim, aproveitar todas as situações para poder trazer para a criança essa questão da finitude, né? Que a gente não traz, porque para a gente é muito difícil pensar sobre a nossa finitude. Então, a Uhum. gente pensa, se angustia tudo aqui e acha que aquilo ali é da criança, mas é nosso, né? Então, a É gente verdade. precisa cuidar e olhar para isso, porque muitas crianças acabam sendo retiradas desse momento, não fazendo parte, quando, na verdade, elas são, assim, não são retiradas mesmo, né? Algo que poderia ajudar bastante no processo de luto que elas também vão vivenciar, né? Débora, me tira uma outra dúvida. Existe algo que possa ser feito para que esse sofrimento, esse luto não se perpetue, digamos assim, que tenha um tempo para que se tenha o luto, não tenha um tempo? Como é que funciona isso? Então, né, essa é uma pergunta legal, assim. Vai variar muito, né? A gente não tem um tempo específico, por mais que no manual, né, no DSM, no manual de psiquiatria, a gente tenha um tempo para considerar luto patológico, luto complicado, enfim, de tratar o luto como uma doença, para nós que trabalhamos com luto, a gente acredita que isso não tem muito sentido, né? Podem ter outros transtornos, né, de depressão, de ansiedade, que se associem à questão do luto, mas o luto em si, ele não vai ter muita regra, né? Eu posso entrar em contato entrar num processo, isso pode levar muitos anos, mas eu se conseguir, né, ir dando os passos na minha vida e conseguir fazendo, mas sempre estar com aquilo ali, né, mexendo comigo. É muito difícil a gente dizer quando é que aquilo ali vai parar de doer ou se vai parar de doer, né? Porque a ideia é que isso faça parte. A ideia é que a gente encontre uma forma de reorganizar essa pessoa que não está mais na minha vida aqui, em mim. Mas eu não tenho como dizer quanto tempo eu vou levar para fazer isso, né? Então, é muito importante que a gente valide o tempo mínimo. Pensando hoje, se a gente perde um familiar, a gente só tem 3 dias de licença, né? Se for um familiar de primeiro grau. Então, normalmente, a gente já tem que voltar ao trabalho, à produtividade no outro dia e às vezes, isso convida a gente a achar que precisa acelerar isso.
A gente escuta muito algumas pessoas dizendo, seja forte, você precisa seguir, pare com isso, já passou tempo demais, mas quem sabe o tempo é a pessoa, né? A gente não tem como querer empurrar o processo de ninguém. Então, em vez de forçar esse processo, né? Sinta como é que você... Pergunta a ela como é que você pode ajudá-la. Se ela está tendo alguma dificuldade, se ela está tendo... não está conseguindo dar conta de todas as atividades dela, né? O suporte de toda a rede de apoio vai ser fundamental nesse processo do tempo, em vez da gente cobrar que a pessoa esteja bem logo. Né? Então, não tem erro nesse momento, assim, não, já passou tempo demais, não tem tempo demais, né? Eu já atendi pessoas que com um processo de luto bem complicado, porque estava associado a outras questões de outros transtornos mentais, que a pessoa já tinha, o filho tinha falecido já há mais de 10 anos e ela vivenciava esse processo como se tivesse acontecido ontem. Para ela era assim. Mas era o que era possível para ela. Então, e estava associado a outras questões também. Mas não tem como a gente dizer que acabou o tempo de sofrer, agora você pode seguir, né? Só quem sabe isso é a pessoa que está em sofrimento. Nessa informação que tu deu, eu fiquei pensando aqui, né, vamos dizer assim, as pessoas com carteira assinada. Esse luto de 3 dias, com 3 dias aí você já tem que voltar a trabalhar. O Conselho de Psicologia, de Psiquiatria, acham que esse prazo é um prazo adequado ou não? Não. Infelizmente, a gente não tem nenhum posicionamento, né? Mesmo sabendo que isso é um tempo absurdo, né? E pensando assim, é absurdo. E Perdi meu filho, pensando perdi meu pai, com 3 dias eu tenho que estar ali como se nada tivesse acontecendo. E mais, Léo, existem alguns lutos que são os lutos que a gente chama de lutos não reconhecidos, que são lutos, por exemplo, de quando a gente perde um recém-nascido. Então, o pai, por exemplo, ele não tem direito. Ele não tem É direito à sério? licença maternidade, né? Ele só tem direito a 3 dias de luto. Então, assim, e um dia eu estou segurando meu filho que morreu e com 3 dias eu tenho que voltar para o meu trabalho. Então, assim, é uma experiência de muita dor, né? Se você perde um bebê, antes acredito que das 27 ou 26 semanas, não vou precisar, mas é mais ou menos isso. Considerado o início da gestação, você não tem direito nem à licença maternidade, né? Mesmo que a criança venha a falecer. Então, assim, existem situações em que o luto não é validado, né? Se não é parente de primeiro grau, você não tem direito nem aos 3 dias. Então, essa é uma questão mesmo que faz a gente ver como a gente não cuida do sofrimento do outro, do nosso sofrimento. A gente não cuida do que é relativo à saúde mental e emocional, né? A gente não tem essa delicadeza e essa importância. Então, a gente vê muitas pessoas que vão desenvolver vários processos, né, de não conseguir trabalhar, que podem muitas vezes estar associando a questão do luto, mas a gente esquece que teve isso no meio, né? Às vezes pula. Ó, O teve Iliane está falando aqui que tem 8 dias, Pois né? é, informação interessante. No serviço público, são Pois é. 8 dias em média. Por que que no privado, a pessoa do privado sofre menos? São os absurdos, É, né, é do muito... nosso país. É louco mesmo a gente pensar sobre isso. Mas é muito importante que a gente reflita, né? De como a gente ainda não valida. É pensar um pouco hoje, né, Léo? A gente, todos os dias, estamos contando os mortos, né? Da Covid. Estima-se que para cada pessoa falecida, existam de 4 a 11 pessoas enlutadas. Então, vai fazendo a conta aí, né? Mais É ou verdade. menos, bem mais ou menos. E a gente não fala muito das pessoas enlutadas. A gente não se preocupa e a dor dessas pessoas está ficando cada vez, né? As pessoas estão trazendo muita questão de não ser respeitado, de não ser validado, porque assim, hoje falece alguém, amanhã já falece outra pessoa, às vezes na mesma família. Hoje, todo dia, cada pessoa recebe uma notícia diferente. Então,
as pessoas nem conseguem tá próximas, né? Então, você percebe que a sua dor é como se não valesse nada. Então, as pessoas têm relatado muito isso também, né? Tá todo mundo preocupado, tem um estigma, ninguém vai chegar perto de você porque tem medo de pegar Covid também. E nesse processo, a pessoa vai ficando isolada, vai ficando sozinha, e aí vai ficando mais difícil ainda dela poder atravessar essa experiência tão dolorosa de uma forma mais amena, né? É verdade. E aí a gente vai começar a pensar no, na ajuda, né? E a pergunta que eu vou te fazer agora está relacionada à espiritualidade. Como essa espiritualidade pode ajudar nesse processo? E seria interessante a gente também falar o que é espiritualidade, para não confundir com religiosidade. Ótimo. Então, eu trouxe, né, Léo? Acho que é muito legal a gente tocar nesse ponto, que é essa distinção, né? Essa ampliação do que é espiritualidade e do que é religiosidade. Eu trago dois conceitos que não são meus, é do Harold Hong, que ele vai falar que a religiosidade ela é esse conjunto de rituais e de crenças que as pessoas de um mesmo grupo vão ali professar, né? E a espiritualidade, ela é nada mais do que essa busca pessoal e interna de busca de sentido. Então, é só isso, né? Então, se a gente pensa na espiritualidade enquanto isso, uma pessoa, para poder atravessar a experiência de luto, ela vai tocar nesse lugar de encontrar um novo significado, né? Em um mundo onde aquela pessoa não está mais. Onde o meu mundo, né? A Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala muito, né? De que quando morre alguém, o meu mundo presumido, ele se acaba. Eu tenho que construir um outro mundo. Um outro mundo onde aquela pessoa, ela está num outro lugar. Onde eu e ela estamos juntos, mas ela não está mais ali fazendo todos aqueles papéis, cumprindo todas aquelas atividades. Então, aquele meu mundo não existe mais. Então, é muito legal que a gente tente entender o que é que me ajuda nesse processo. Então, se uma pessoa já tem uma religião, essa religião já dá um suporte, já é uma forma de enfrentamento para ela, ótimo, que ela possa ser acolhida, que isso possa dar sentido, seguir dando sentido, né, para a vida dela, dentre várias outras coisas. Se a pessoa não tem, né, vamos tentar resgatar isso. O que é que dá sentido para a vida dela? O que é que faz ela estar aqui, né? Seja pela arte, seja pela dança, seja fazendo algum contato com a natureza, seja surfando, por exemplo, né? Então, cada pessoa vai ter essa busca. A gente tem um sentido de estar aqui. Então, isso não precisa ter uma conexão externa, né? É algo que eu busco internamente em mim e isso vai fazer com que eu siga dando passos, né? No meu processo de retorno para mim, né? Inclusive, quando eu me perco desse outro que não está mais ali, eu preciso encontrar uma forma de ir retornando para mim. Eu me lembrei agora, e me deu a vontade de trazer isso, um filme infantil também, nem o Divertidamente, porque essas produtoras, né, infantis, elas, eu acho que os filmes são meio que canalizados, né? Eles têm, eu acho que tem psicólogo, tem um monte de gente ali junto, construindo esses filmes. E eu não me lembro o nome desse filme, alguém que esteja assistindo pode lembrar pra gente, que é um filme que fala sobre o Dia dos Mortos no México. Viva a vida é uma festa. Viva a vida é uma festa. Essa diferença cultural, né, de como vivenciar o luto, a morte, a despedida de esse Dia dos Mortos, em vez das pessoas irem chorar, elas fazem realmente uma festa ali em torno. Como é um luto diferente, tem essa questão cultural, ela realmente influencia de como a gente lida com isso, ou não? Tu achas que, independente de ser no México aqui ou na China, esse processo de luto vai ser parecido por sermos humanos?
acho que o sofrimento ele vai ser inerente a todo mundo, né? Mas as ferramentas de enfrentamento que cada povo vai ter vai ser muito diferente. Então, no México, por exemplo, quando eles celebram, né, o Dia de los Muertos, eles têm essa conexão com a morte, com os ancestrais, de uma forma muito diferente da nossa. Isso diminui o sofrimento deles? Não sabemos. Mas eles têm um dia, né, no ano deles em que eles se conectam com eles. A gente pode fazer isso de outras formas aqui também, né? Talvez dentro de algumas religiões, de alguns rituais, as pessoas tenham essa experiência também. Então, tudo que for feito para que a pessoa atravesse essa experiência e se reorganize internamente diante dessa perda, vai ser válido, né? Só que eu não tenho como dizer que isso vai servir para você, Léo. Eu posso saber o que pode servir para mim. Eu posso até sugerir que você faça isso ou aquilo, se você me permitir lhe ajudar. Mas o que funciona para mim, eu só tenho como saber se, né, na minha experiência mesmo. É verdade. E a Lívia indicou também o filme Soul, que também é infantil, né? E aí vem uma outra pergunta, essa pergunta ela é crucial, que é o que complica e o que auxilia a pessoa durante o luto? Então, Léo, acho que o que complica tem muito a ver com o que a gente falou nesse contexto da pandemia, por exemplo. A gente entende que a situação em que ocorreu esse óbito, se foi uma morte repentina, traumática, se eu pude acompanhar a pessoa no processo, se, por exemplo, é uma pessoa, um homem ou uma mulher, viúva ou viúvo, que tem uma relação de 50 anos e os dois moram sozinhos, e aquela pessoa vai ficar sozinha depois disso. Todos esses fatores, eles podem complicar e agravar o processo do luto. Vai, com certeza, agravar? Não sabemos. Tem pessoas que depois de 50 anos de casado que vão enviuvar, que vão ressignificar a vida e passar a viver uma outra vida a partir dessa perda, né? E tem pessoas que vão precisar dar passos nessa nova vida, né? Aprender a viver de uma outra forma. Então, todos esses fatores, eles podem contribuir. Então, um dos pontos que mais tem contribuído para uma possibilidade de dificuldade de elaboração do luto é a falta das despedidas, que é o que a gente está vivendo em massa hoje. Então, muitas pessoas não vão ver o seu ente querido, né? Não vão ver ele falecido, não vão ver ele no caixão, não vão ter a oportunidade. Normalmente, só uma pessoa da família que precisa ir no hospital reconhecer o corpo. Então, existem algumas sugestões para ajudar a facilitar o processo do luto, que é, se a pessoa está doente e ela está num processo de fim de vida, que a gente possa tentar se despedir. Porque a gente vai entrar num processo de viver o que a gente chama de luto antecipatório, né? Eu estou ali numa preparação para o luto, já estou num processo de luto e quando a pessoa falece, eu entro num novo processo. Então, é propiciar as despedidas. Hoje, se não é de forma física, que a gente possa fazer isso virtualmente, que as equipes de saúde, mesmo com todas as dificuldades, possam propiciar essas despedidas, possam propiciar esses encontros, né? Possam propiciar de uma forma segura que a pessoa entre em contato. Às vezes também, né, pedir para as crianças ou para outras pessoas mandar um áudio, gravar um vídeo se despedindo e que a gente possa mostrar isso. Tudo isso vai ajudando a gente a organizar isso internamente. Então, no futuro, isso pode fazer uma diferença muito grande. Então, hoje também, com a questão do distanciamento social, existem muitas centrais de velórios que têm transmitido, né, ao vivo os velórios. Eu mesma tive essa experiência, perdi uma pessoa querida que estava em Recife e a gente acompanhou todo o processo de luto e ele não faleceu por Covid, então teve velório, mas com a quantidade de pessoas bem limitada, né? E a gente acompanhou todo esse processo na internet.
E foi muito importante para a gente poder acompanhar, né, esse velório. Como a gente tem muito tabu ainda com a morte, a gente fica achando, isso é macabro. Ai, não vou tirar uma foto de um morto. Mas isso pode ajudar muito, né? Uma pessoa que não vai ter essa experiência. Então, às vezes, você poder tirar a foto da pessoa ali no hospital ainda e poder mostrar para os outros familiares, se for o desejo deles, né? Só tira a foto e deixa guardada. Se daqui a 6 meses eu peço para ver a foto, eu vou ter o direito de ver essa foto, né? Então, às vezes, ter esses cuidados, mesmo que não substitua o nosso contato físico e a nossa necessidade de encontro, mas tudo isso pode fazer uma diferença lá no futuro. Então, propiciar, ver as formas de ritualizar, né? Seja criar momentos onde a gente vai se reunir, vai falar aqui do falecido, vai contar as histórias, porque essa parte ela é muito importante para a elaboração, para esse tempo de organização interna. Então, propiciar, às vezes, esse encontro virtual vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na elaboração do luto lá no futuro. Mas aí você falou de várias coisas para serem feitas na busca de ajudar esse processo de luta. E a pergunta é, e o que não fazer? E o que não fazer? Então, Léo, acho pensando no que eu venho falando desde o início, primeiro a gente não deve forçar ninguém a não sentir o que a pessoa está sentindo, né? É o respeito. Então, não falar, às vezes, fazer comentários como eu sei o que você está passando, né? Porque eu já passei por isso. Às vezes, uma mãe perde um filho e alguém fala, não, mas você pode engravidar de novo, né? Ou você tem mais 3, você perdeu só um, você tinha 4, você tem mais 3. As pessoas fazem comentários muito cruéis, às vezes. E aí a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, né? De dizer muito para as pessoas, não, tenha força, você precisa ser forte, você tem que seguir, você não pode ficar assim, né? A pessoa pode ficar do jeito que ela precisar. Então, tudo que seja nesse sentido, tudo que a gente queira impor para o outro, a gente deve suspeitar, né? Parar um pouquinho assim. Nossa, será? Estou impondo? Então deve ter alguma coisa errada. Então, a postura talvez mais correta e que a gente é importante que a gente tenha essa postura de estar junto e disponível. Então, eu posso estar disponível para escutar. Não importa se a pessoa faleceu já há 5 anos e aquele meu amigo quer seguir falando sobre aquela situação, eu, né, respiro e escuto. Eu posso chegar junto e perguntar de que forma eu posso lhe ajudar, de que forma eu posso estar junto, né? Estou aqui. Se disponibilizar e estar presente e se fazer presente e respeitar quando as pessoas não querem também que esteja ninguém perto, né? É muito importante. E uma coisa legal também, Léo, é que, assim, às vezes, assim que a pessoa morre, assim que alguém morre, tem muitas pessoas da família perto, né? Os amigos todos ligam, todo mundo fica muito sensibilizado ali naquela primeira semana, naquele primeiro mês, e depois, puf, some. Ninguém liga mais para você, ninguém quer mais saber como é que você está. E é nesse momento, muitas vezes, que a ficha cai com mais, né, força e é o momento em que você mais precisa. Então, é muito importante, assim, pensar e estar disponível para o outro, em vez de achar que o outro precisa estar bem logo, né? Estar disponível para escutar, estando presente e acolhendo o que quer que ele traga para você. Essa posição de acolhimento, de estar realmente se colocar na posição do outro sem querer saber o que o outro precisa ou não, porque a gente não sabe. Não sabe. E não precisa. A gente pode até ter imaginar, né? Imaginar que é muito difícil, que é muito duro, mas a gente não tem como falar que a gente sabe, né? Porque é a experiência de cada um. Mas que isso não seja também um motivo para a gente não querer falar com as pessoas. Não. Vamos falar com as pessoas.
né? Se fazer Uhum. presente faz todo sentido. Às vezes, uma pessoa vai fazer uma publicação no Facebook, no Instagram, com um texto, e as pessoas ficam ali muito receosas do que comentar, do que falar. Mas o que normalmente a gente fala, né, que é acolher, eu sinto muito pela sua dor, meus sentimentos, poder se dar conta disso tudo, faz muito sentido, né, para aquela pessoa saber assim que se ela está ali, ela de alguma forma provavelmente ela espere que tenha um retorno, que tenha esse acolhimento É de verdade. todos, né? Então, que a gente não tenha medo também de falar com as pessoas que estão sofrendo, para se disponibilizar e estar presente. A gente tem falando desde o início, né, da live, do como esse processo do luto é um processo pessoal, né, personificado para cada pessoa, a dor, ela não tem um tempo, ela não tem uma maneira de se manifestar, ela pode vir de várias formas diferentes, pode durar o tempo que for, e às vezes a pessoa vai querer que outras pessoas estejam perto, às vezes ela não vai querer ninguém por perto. E aí a pergunta que eu faço é, quando a pessoa que está nesse processo, está nesse luto, quando ela deve procurar ajuda? Quais são, se existem sinais, não, agora eu preciso de uma ajuda profissional ou de um grupo de apoio? Ótima pergunta, Léo. Sim, é muito importante que você saiba que você não precisa passar por isso sozinho, né? Então, se na sua percepção e na sua avaliação tá muito difícil de fazer todas as atividades, tá difícil de seguir indo para o trabalho, tá difícil seguir cuidando das atividades do cotidiano, talvez esse seja o momento de você buscar uma ajuda, né? No luto, não necessariamente, nem todas as existem, não precisa necessariamente você ir para algo que seja como um psiquiatra, né, logo diretamente, mas às vezes você vai precisar ir para um grupo de acolhimento que sejam com pessoas que passaram por uma experiência parecida com a sua e que escutar a partilha daquelas pessoas e ter um local onde você possa chorar, expressar sua raiva, expressar tudo que você tem para expressar, já possa te ajudar também. Então, assim, eu indicaria, Léo, que se você está num processo de luto e você tem essa disponibilidade de participar de um grupo, né? Participe, sinta, né? Tem muitos grupos que são hoje que são online, que são gratuitos, que são abertos, né? Então você pode ir só numa reunião e depois não seguir se você não quiser. Você pode ir atrás desse suporte e também em qualquer momento, independente disso, você pode buscar sim ajuda de um psicólogo para poder receber esse cuidado, né? A gente não precisa ter um motivo específico, não consigo mais levantar da cama. Não. Né? Mas eu posso pedir ajuda, primeiramente, a toda a minha rede, saber que as pessoas estão ali para me ajudar também, nesse sentido, e buscar ajuda profissional sempre que eu sentir que precisa de algo mais para eu poder me alinhar, para eu poder estar junto. Lembrando que o luto não é uma doença, mas que eu posso receber um suporte para atravessar aquilo. Então, tem e não tem momento certo, sabe? Sim, se eu percebo que está muito difícil, seria muito, muito, muito recomendado. Mas se eu, mesmo independente disso, eu estou seguindo com tudo, mas eu quero um espaço para poder falar sobre isso, eu posso buscar uma ajuda profissional também ou um grupo de acolhimento, que muitas vezes vai ser também de aconselhamento de luto, né? Que vai ser também uma ferramenta muito boa para esse suporte. Na psicologia, existe uma nomenclatura para isso ou não? Que, Tipo, psicologia, não sei, o que seja especialista em trabalhar com luto ou com não. luto? Não, então, não existe, mas hoje as pessoas que mais trabalham com luto
são pessoas que trabalham com cuidados paliativos, como é o meu caso, né? São profissionais que são paliativistas, mas não é exclusivo, né, dos paliativistas. Ah, claro. São normalmente, mas é bem importante, às vezes, que você tenha, assim, uma formação específica, né, em luto, porque a gente sabe que tem muitas particularidades e é bem legal que a gente possa dar um suporte adequado para as pessoas também, porque fornecer esse lugar seguro vai ser fundamental para que ela consiga desenvolver o que ela precisa para poder seguir, né? E é saber que isso é algo dela, é um processo dela. A gente só está ali para poder dar o suporte para ela poder seguir, né? A gente não está para empurrar ela, não. É só estando do lado. Então, às vezes, também, os grupos de aconselhamento, eles vão ser legais, porque eles podem ser muito práticos também, sabe? Por exemplo, grupos para homens. Tem um grupo de luto de homens que tem toda uma dificuldade já, né? Que para os homens de expressar o que eles estão sentindo, de entrar em contato com o que eles estão sentindo. E aí, às vezes, num grupo, eles vão aprendendo junto a saber identificar isso, a poder expressar isso, a poder estar perto. Então, pode ter também questões muito práticas, como aprender a cuidar da casa, se eu perdi a minha mulher e eu estou viúvo, né? Aprender a cozinhar, aprender a fazer o que preciso. Tem uma minissérie no Netflix muito boa, assim, muito crua, mas muito boa, que é Afterlife, que é a história de um homem lutado depois da morte da esposa que faleceu por câncer. É uma coisa assim bem crua, né? Como ele não consegue lidar mesmo e a forma como ele consegue, né? Então, e super indico Afterlife, para quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre a questão do luto do homem. E Eu vou também anotar. vou deixar a indicação para você do grupo do luto do homem com o Daniel Carvalho, que é lá do Rio de Janeiro, mas inclusive eles estão com vagas inscritas agora. É um grupo vinculado à Fundação Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das pioneiras nessa questão do fim de vida e de estudar o luto. Então, vale muito a pena a indicação. Eu deixei para o final uma última pergunta. A gente ainda tem 6 minutos, Eita. mas a pergunta é como o homem, em geral, lida com o luto? Ok. Então, a gente tem uma dificuldade, né, na nossa sociedade mesmo de ensinar os homens, ou de permitir, não de ensinar, perdão, mas de permitir que os homens expressem o que eles sentem, né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade de permitir, de compreender que os homens eles podem também entrar em contato com a tristeza, que eles podem também entrar em contato com algo que vai mexendo ali, né, com eles, com toda a sensibilidade. E os homens, primeiramente, eles vão ter essa dificuldade de expressar o que eles sentem. Então, quando você pergunta a ele o que ele está sentindo, muitas vezes ele não sabe nem responder. Ele não sabe nomear, né? Então, eu preciso primeiro fornecer ali um espaço para que ele entenda que aquilo ali que ele está sentindo, que ele não sabe explicar, tem um nome, né? Ele pode falar sobre aquilo, ele não precisa mais deixar aquilo ali guardado em algum lugar. E depois é poder trazer todas essas reflexões, né? Porque a gente ainda vê que o homem ele pode, por exemplo, mostrar que ele está muito agressivo, mas ele não pode mostrar que ele está morrendo de chorar porque algo aconteceu. Então, permitir que os homens, né? Assim, o homem precisa voltar logo ao trabalho. O homem precisa dar conta logo de tudo, porque ele precisa cuidar da casa, precisa fazer isso. Então, a gente ainda tem essas associações mesmo, né, da nossa sociedade, que ainda é pautada muito no machismo mesmo. Então, a gente precisa ir desconstruindo e reconstruindo esse lugar onde ao homem também é permitido sentir, também é permitido entrar em contato e expressar tudo que seja dele, né? Que ele possa Ele também... pode ser vulnerável. Ele pode ser vulnerável, ele pode ser sensível e mais do que bem-vindo no processo de luto.
o homem vulnerável, ele é mais forte. Com certeza, muito mais forte e muito mais saudável, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer, mas ele é minimamente um pouco mais livre, né, Léo? É verdade. Gente, faltam, eu ainda tenho aqui uns 4 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta aí para a Débora, dá tempo. A Lívia fez um comentário legal também, né? Que quando as pessoas estão no luto, você pode também ajudar com tarefas, com afazeres, para que a E, pessoa possa estar realmente passando, deixando aquela dor passar por ela. Um modo também de ajudar com os filhos, faxina, alimentação. exatamente, né? Principalmente agora, a gente não pode estar perto, mas a gente pode encomendar uma comida e mandar para a pessoa. A gente pode encontrar outras formas de poder estar perto. A gente pode auxiliar a pessoa em alguma atividade que aquela pessoa que faleceu fazia, né? Seja pagar conta, seja resolver alguma questão burocrática. A gente pode fornecer auxílio e ajuda nesse sentido também. E a gente só tem como saber isso se a gente perguntar. Então, né, tá disponível e perguntar o que é que você precisa de ajuda. Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Como é que eu posso lhe ajudar? Eu estou aqui. Então, poder ter essa postura, né, de compaixão mesmo, que é esse lugar onde eu me debruço diante do outro e eu sou quem eu sou, né, com muita amorosidade. E dessa forma, acredito que a gente consegue transformar um bocado de coisa, se a Pois, gente minha partir amiga, desse lugar. amiga Débora Leal, faltam apenas 2 minutos. Eu agradeço demais a sua disponibilidade para nos trazer esse assunto. Então, agradeço a todo mundo que pôde vir assistir hoje. A live vai ficar gravada para a gente poder compartilhar depois com outras pessoas. Gratidão, Lívia, Carol, meu amor. Gratidão, Sebastião, Luciano e todo mundo que está aí. Eu não tenho como lembrar de todos. Gratidão, gente. Débora, pode fazer a sua despedida aí para a gente poder. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Muito grata de poder estar aqui falando de um assunto tão relevante. Fico à disposição também no meu Instagram. Vocês podem mandar qualquer pergunta lá no direct. Eu vou tentar passar algumas dessas sugestões para o Léo, mas também quem precisar pode pegar meu contato com o Léo. Também fico à disposição para poder estar. Passa aí qual é o seu perfil do Instagram, Débora, para o pessoal. Débora Leal, psicóloga. Meu Arroba perfil. Débora Legal, Leal Psicóloga, gente. Isso. E aí a gente vai ajudando conforme puder. Gratidão. Beijo no coração de todo mundo. Gratidão, gente. E boa Obrigada. noite depois. Boa noite. Estamos encerrando.